Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena para tratar sobre mais um assunto, aliás, tratar sobre o mal do século, a obesidade. A definição conceitual de obesidade deve ter inúmeras. Um dos escritores dizem que a obesidade é uma condição clínica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal que pode prejudicar a saúde. Ela pode ser diagnosticada com base na quantidade de gordura corporal que uma pessoa tem. Existem alguns meios de medir essa quantidade de gordura. Um dos meios de mensuração é o IMC, o famoso IMC, que é o índice de massa corporal, que é uma relação matemática entre o peso que a pessoa apresenta ao medir na balança, dividido pela sua altura ao quadrado. Isso mesmo, IMC é o peso pela altura ao quadrado. Vamos tentar entender os resultados, né? O IMC, ele tem uma categorização. Apesar de ser algo quantitativo, existem alguns questionamentos nessa classificação. Por exemplo, pessoas com menos do que 18,5 na relação massa corporal e altura ao quadrado é considerado uma pessoa de baixo peso na sua normalidade, né? Então, se a gente olhar essa imagem, a gente observa o seguinte: pessoas abaixo de 18,5 são consideradas abaixo do peso. Entre 18,5 e 25, valor encontrado no MC, é considerado um peso normal. Entre 25 e 30 está acima do peso e acima de 30 são categorizados num quadro de obesidade em diferentes classes que nós temos. Contudo, existem algumas ponderações a serem feitas. Essa metodologia, esse meio de medir a obesidade é limitada só para uma parte da população, pois como leva em consideração apenas o peso corporal total dividido pela estatura ao quadrado e não o percentual de gordura que existe nesse peso total, os resultados eles podem variar em populações com uma grande massa corporal. Algo que possui um grande peso, pois músculos e tecidos são úmidos e também são pesados, podem gerar uma categorização inadequada. Vamos entender com exemplo. Dois homens, sendo um obeso e um fisiculturista. O peso dos dois é 80 quilos e a sua estatura 1,70 m. Se olharmos na imagem, o que a gente observa? Os dois homens com o mesmo peso e com a mesma estatura. Ao fazer o IMC dos dois, encontraríamos o valor na casa de 27,7. Isso é, um valor que se enquadra já num quadro de obesidade, num quadro de sobrepeso, de excesso de peso. E é óbvio, é perceptível que um realmente tem sobrepeso. Contudo, o outro não apresenta essa característica. Por isso que a utilização do IMC é algo que deve ser utilizado de forma bastante ponderada. E talvez a pergunta, então por que se utiliza esse meio? Porque ele é mais barato. Basta eu ter uma fita métrica e uma balança que eu já encontro o IMC da população. Mas volto a dizer, existem populações específicas que precisa se ter uma atenção devida na utilização do IMC. Bem, pensando na obesidade, o número de casos, a prevalência global de obesidade, segundo dados que nós temos estatísticos, são alarmantes. Mais de 650 milhões de adultos no mundo são considerados obesos. Isso é, 13% da população global, segundo a OMS, dados de 2023, indicam que essa população está obesa. A obesidade tem aumentado em todas as faixas etárias, maior prevalência em países de renda alta. Em 2020, 40% da população mundial já foi classificada entre sobrepeso e obesa. E cerca de 40 milhões de crianças menores de 5 anos estão com sobrepeso ou já são consideradas obesas, fonte essa da Organização Mundial de Saúde. Dentro dessa prevalência, a gente pode observar o seguinte: essas crianças, 40 milhões delas, aproximadamente aí em torno de 5 anos ou menos, já estão com sobrepeso e obesidade.
Os adultos, mais de 650 milhões de adultos no mundo são obesos. Isso é 13% da população adulta. E quando olhamos para os idosos, o negócio é alarmante. Unindo adultos, crianças e idosos, os valores atingem 40% da população mundial. Foi isso que eu falei. 40% da população mundial tem sobrepeso ou obesidade já diagnosticada. Existem algumas categorizações para a obesidade. Isso é, tipos de obesidades. Basicamente são 3. A obesidade abdominal, a visceral, a que é muito relatado com alto risco à saúde, que é o acúmulo de gordura ao redor dos órgãos internos, principalmente fígado, pâncreas e o próprio coração. E esse tipo de obesidade está associado a doenças metabólicas, né, como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, esteatose hepática, que é a doença da gordura no fígado, vulgarmente conhecida. Um segundo tipo de obesidade é a obesidade subcutânea, aquela que é acumulada, aquele acúmulo de gordura que acontece sobre a pele. Embora o risco seja menor do que a obesidade visceral, ela ainda aumenta a incidência de problemas como apneia do sono, pessoas que acordam de madrugada porque tem baixa oxigenação, distúrbios metabólicos. Então a obesidade subcutânea também é um risco potencial. E o que é mais comum se encontrar é o terceiro tipo, que é a obesidade mista, que é a combinação da visceral e a subcutânea. Nessa categorização, a gente já pode ver que os riscos são bastante grandes quando se trata de obesidade. E esses fatores de risco, eles caminham assim muito próximos. Existem basicamente 6 fatores de risco para a obesidade. A genética, que isso a gente não pode negar. Eu sempre brinco nas minhas aulas com os meus alunos que 60% a 70% daquilo que a gente tem vem dos nossos pais, vem dos nossos avós. Então, fatores genéticos, a literatura relata que é um dos grandes potencializadores para essa variação de peso corporal. Mas existem outros fatores que nós conseguimos controlar. Isso é, os outros 30% que Deus nos deu como tarefa, que são os fatores ambientais, estão sobre o nosso comando. Então a alimentação, uma dieta rica em calorias, é um grande potencializador. O estilo de vida, né, esse sedentarismo marcante da população é algo assim muito perceptível e muito grande na atualidade. Distúrbios endócrinos metabólicos, como hipotireoidismo, resistência à insulina, são algumas condições que podem promover o ganho de peso excessivo. Uma pessoa com hipotireoidismo, por exemplo, o metabolismo é mais letárgico, o metabolismo é mais preguiçoso. Automaticamente existe uma tendência natural do acúmulo daquilo que é ingerido e não ser utilizado como fonte energética. A resistência à insulina, a não entrada desse açúcar no tecido, também é um potencializador do risco da obesidade. Existem os fatores psicológicos, o estresse, a depressão, a ansiedade, acabam afetando o comportamento e gerando estilos compulsivos de ingesta alimentar. Isso acaba aumentando, acaba potencializando, criando gatilhos de aumento de ingesta alimentar e, por consequência, a alteração do peso corporal. E um sexto fator são fatores ambientais, né? Acesso privativo a alimentos saudáveis. Nem todo mundo que tem obesidade, né, come alimentos em boa quantidade ou em grande qualidade. O acesso privativo a alimentos saudáveis faz com que o jovem, o adulto e até mesmo o próprio idoso venha a ingerir alimentos com alto teor calórico e com baixa capacidade nutricional. Então esses 6 fatores são fatores que vão contribuir para um quadro de obesidade. Então, os riscos estão presentes e eles precisam ser levados em conta. Algumas alterações fisiológicas são perceptíveis, né? Uma delas é o aumento de tecido corporal. O excesso de gordura pode alterar a normalidade funcional do controle térmico do corpo, do controle metabólico do corpo, da liberação de hormônios do corpo.
assim como inflamações crônicas de baixo grau, através da obesidade, vão conduzindo a quadros inflamatórios que vão cronificando, como o aumento das chamadas interleucinas, os TNF-alfas, que contribuem para a resistência novamente à insulina e outras complicações metabólicas. Alterações hormonais produzidas por aumento do hormônio que controla a fome, o apetite, a leptina, e a redução de algumas substâncias, por exemplo, como a adiponectina, que é um associado ao controle da sensibilidade à insulina, acabam por afetar o controle do apetite e o gasto energético e metabólico. As doenças que estão correlacionadas à obesidade são inúmeras, né? Doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, doenças respiratórias, neoplasias, câncer, alguns tipos de câncer, doenças musculares esqueléticas e até mesmo distúrbios psicológicos. Quando nós olhamos para essas patologias, nos vem à mente o que tem uma coisa a ver com a outra. Por exemplo, doenças cardiovasculares, a obesidade é um fator de risco gigantesco para hipertensão, doenças coronárias, insuficiência cardíaca e até mesmo acidente vascular cerebral. O diabetes tipo 2, o aumento da resistência à insulina, é uma das principais consequências da obesidade, elevando o risco de diabetes tipo 2. Doenças respiratórias como a apneia do sono geram quadros de baixa ventilação e, por consequência, uma baixa oxigenação em virtude da obesidade. As neoplasias, né? O câncer, alguns tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de cólon, esôfago, pâncreas e fígado, são observados em maior quantidade na população com obesidade. As doenças musculares esqueléticas, a obesidade aumenta a carga sobre as articulações, levando a condições crônicas de danos nas articulações, produzindo as chamadas osteoartrites e, por sua vez, distúrbios de mobilidade ou dificuldade de mobilidade. E, por último, os distúrbios psicológicos, né? Ansiedade, depressão, autoaceitação, né? São geradas por quadros de alimentação inadequada, e esses distúrbios alimentares são muito comuns em pessoas com obesidade. Alguns dados demográficos nos mostram e nos alertam para o quadro que a obesidade é capaz de gerar. É considerado pela literatura que pessoas que vivem com obesidade têm 2 vezes mais probabilidade de sofrerem internação se testarem positivos, por exemplo, para a Covid-19. Consegue-se observar também que, em média, é esperado que a obesidade infantil seja aumentada a 60% na próxima década, chegando a 250 milhões até 2030 dessa população. $1 trilhão. Foi isso que eu falei. $1 trilhão é a consequência que vai custar para a despesa médica com a população que vem se tornando obesa. E por último, não menos importante, 800 milhões de pessoas em todo o mundo já vivem com obesidade. Prevenção e tratamento da obesidade. Como nós devemos prevenir? Como deve ser esse processo? E voltamos ao mesmo lugar sempre. Hábitos alimentares saudáveis. Prática regular de atividade física. O Colégio Americano de Medicina ele sugere 150 minutos de práticas semanais de atividade física. Isso é, 30 minutos por 5 dias na semana. Não parece muito, né? Basta você pegar aquele tênis, um tênis bom, confortável, uma roupa adequada e ir praticar atividade física. Na hora de você montar o seu prato, lembra do que a sua mãe falava, do que a sua avó já falou. Um prato colorido vai ser muito saudável para a sua vida. Verduras, legumes, uma proteína adequada vai melhorar a tua qualidade de vida. E o tratamento é esse, é mudar o estilo de vida, né? E uma vez acometida pela obesidade, procure um profissional da saúde. Procure um educador físico, procure um nutricionista, procure um médico. Eles serão capazes de poder dar um novo norte, dar uma mudança para a sua vida, e você pode ter certeza, a sua qualidade de vida vai melhorar e o seu corpo
vai também agradecer lá na frente. Qual é a conclusão que a gente chega? A obesidade é uma condição altamente complexa. Envolve inúmeros fatores. Fatores genéticos, fatores comportamentais, fatores ambientais. O impacto é fundamental a gente não esquecer. Ele é altamente profundo, afetando a saúde como um todo. Os riscos de doenças crônicas, de doenças que nós vamos arrastando no decorrer da vida, é muito grande. Talvez a gente não pense isso quando tem 20, quando tem 30, quando tem 40, mas envelhecer bem é algo fundamental e para que o meu eu do futuro possa agradecer, eu preciso obrigatoriamente fazer alguma coisa pelo meu corpo. O tratamento da obesidade existe. A redução de ingesta, uma boa alimentação, a prática regular, frequência aos médicos é fundamental. Esses fatores são fundamentais. Pois bem, se esse vídeo fez sentido para você, se ele mexeu com você, se ele tem a ver com a sua vida, se inscreve no canal. Esse canal tem a finalidade de promover saúde, de levar para você informações com uma frequência muito grande, para você poder melhorar o seu estilo de vida e, acima de tudo, daqueles que moram ao seu redor. Deixe o seu like para que ele possa ser visto por mais pessoas e me aguarde no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.